Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos continuar os nossos estudos. Nessa terça-feira nós vamos meditar na pergunta de número 45 do nosso catecismo, Catecismo de Heidelberg. O catecismo que nós temos estudado ao longo desses dias de pandemia, né, que nós cremos que estejam chegando ao fim, né, pelo menos é a nossa esperança. Mas já que nós não podemos nos reunir ainda, né, estamos ainda num processo de reabertura, nós temos estudado durante as semanas, né, via o YouTube, via essa forma, né, remota, o Catecismo de Heidelberg. Eu acredito que, pelo que eu vejo nas estatísticas, né, poucos irmãos participam, mas tem um númerozinho fiel que participa e eu fico muito feliz de os irmãos estarem acompanhando. Certamente, né, eu acredito que esteja sendo edificante, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão que surja, lembre-se, eu estou à disposição para responder perguntas, tudo bem? A pergunta de número 45 diz o seguinte: como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Quais são os benefícios que nós desfrutamos por causa da ressurreição do nosso Senhor? Nós vimos sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento, mas nós nos alegramos, né? E se tem algo que nos retira este peso de dor e de sofrimento, sempre que nós pensamos na morte do nosso Senhor, é que ele não está morto, né? E se tem algo que distingue o Senhor Jesus Cristo de todos os outros que são venerados, é justamente o fato dele ter triunfado sobre a morte, vencido sobre a morte. Você vai encontrar, é uma ilustraçãozinha que as pessoas usam com frequência, né? Você vai encontrar o túmulo de Buda, o túmulo de Maomé, mas quanto ao Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que o seu corpo não está mais guardado em um túmulo, porque ele ressuscitou e foi assunto aos céus. É o único também dentre estes, na verdade, estes que eu mencionei, na verdade, eu acredito que em todas as religiões que nós vamos observar no mundo, esta certamente é uma característica distintiva no cristianismo, né? O Senhor que ressuscita, que vence a morte, que triunfa sobre a morte, não é? E que está vivo, né? Então, nós temos isso como uma marca distintiva do cristianismo. Mas vamos lá. Quais são os benefícios então? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é especialmente para essa questão como sendo uma doutrina fundamental. Como assim? Ora, nós professamos que Cristo morreu e ressuscitou. Da mesma forma como nós defendemos que Ele é Deus e se fez homem, e foi encarnado e se fez carne, nós defendemos que em sendo homem, Ele foi morto, foi crucificado, foi sepultado, esteve 3 dias no ventre da terra, como Jonas esteve no ventre do peixe, e ao 3º dia ressuscitou. Tá? Isso nós cremos como sendo um fato histórico. Existem, não sei se hoje ainda existe, mas existiam há muito tempo atrás, nos próprios dias dos apóstolos, teorias de que de fato foi forjado, de que inclusive os guardas foram subornados para afirmar que os apóstolos eles os renderam e sumiram com o corpo para então afirmarem que Cristo havia ressuscitado, não é? E nós ainda, na verdade, há quem defenda, né, de que houve uma histeria e uma ilusão comunitária entre aqueles que estavam tão
apegados à ideia de que Cristo ressuscitaria, que eles tiveram como se fosse uma alucinação coletiva. E eles afirmaram que viram o Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o que a Escritura declara é que, de fato, Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos, aos do caminho de Emaús, às mulheres que foram visitar o túmulo, e ainda esteve com eles alguns dias, comeu peixe com eles, e foi assunto aos céus e teve muitas pessoas como testemunho deste acontecido. Tá? É mais difícil de você encontrar hoje pessoas que neguem a existência de um Jesus histórico, mas essas questões ainda vão causar dúvidas e incredulidade naqueles que negam a divindade do Filho de Deus. O seu nascimento virginal, a sua natureza divina, a sua morte e ressurreição. Você vai encontrar muitas pessoas acreditando que Jesus, a pessoa, existiu e que de fato ele morreu e que ele foi crucificado. Mas neste ponto, de que ele ressuscitou, nós temos algo extraordinário. Nós temos uma manifestação gloriosa do agir de Deus no ministério do Filho. E isso não pode ser ignorado. Não há quem, eu acredito em Jesus, foi isso, foi um homem bom. Aí você pergunta, você crê que ele ressuscitou? Que ele esteve morto, sepultado por 3 dias e ressuscitou? Ah, não. Se são de linha racionalista, eles não vão acreditar. Não vão acreditar. Mas os crentes, eles creem. Cristo morreu e foi ressuscitado ao 3º dia. E ressuscitou ao 3º dia. Então, quais são os benefícios? O Catecismo de Heidelberg, ele vai apresentar 3 benefícios. Qual um texto bom, pastor, que eu posso ler e aprender sobre essa questão da ressurreição na Escritura? Onde eu posso ler a respeito disso? Ora, 1 Coríntios capítulo 15, eu acredito que é um texto chave. Logicamente, você vai encontrar muitas referências, e eu coloquei aí no início do vídeo as referências da questão, e você pode conferi-las, mas o texto de 1 Coríntios capítulo 15, ele é central nesse sentido, no que diz respeito à doutrina da ressurreição e os benefícios, tá bom? Então vamos lá. Primeiro benefício, na resposta do catecismo. O primeiro é nós sabermos que pela ressurreição, ele venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Ele venceu a morte e conquistou para nós justiça pela sua morte. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo ele é encarnado com uma finalidade, morrer. E como uma oferta por causa dos nossos pecados. E nós que estávamos debaixo da condenação e da morte por causa dos nossos pecados, nós dependíamos de fato de um Redentor. E a morte de Cristo e a sua ressurreição vão demonstrar que de fato este sacrifício ele foi aceito pelo Pai. Vão confirmar que de fato este sacrifício ele é efetivo. Eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Diz o seguinte. Deixa eu terminar de abrir aqui. Romanos 4, versículo 25. Pronto. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós encontramos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não apenas a comprovação da sua vitória sobre a morte, mas também a confirmação de que nós somos justificados pela sua morte, de que ele pagou a condenação que estava posta sobre nós. Ele morreu em nosso lugar e a sua justiça nos é outorgada então por meio do seu sacrifício, por meio do seu Espírito Santo. Não é? Mas todos pecaram
e o salário do pecado é a morte. Cristo nos comprou. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Então este é o primeiro benefício da sua ressurreição. A convicção de que ele triunfa sobre a morte e, mais do que isso, ele nos justifica por meio do seu sacrifício. A segunda questão que é levantada pelo catecismo é a seguinte, que pelo seu poder nós também somos ressuscitados para uma nova vida. E aí eu peço que você abra ainda em Romanos, desta feita no capítulo 6, nós vamos ler os versos de 5 a 11. Romanos, capítulo 6, versos de 5 a 11. Está escrito: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo vai ser apresentada aqui dentro do conceito de doutrina da santificação também, não é? Nós morremos com ele. Assim como ele levou os nossos pecados sobre si, nós morremos para o velho homem, para o pecado, juntamente com Cristo, né? Nós morremos com ele. Quando nós nascemos de novo, nós morremos para nós mesmos e vivemos para Deus. Pastor, significa que você não peca mais? Não é essa a questão, não é esse o ponto. Mas nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos desta escravidão do pecado. Nós éramos mortos para tudo que é virtuoso, nosso espírito estava morto. Mas quando Cristo morreu a nossa morte, quando ele morreu em nosso lugar, ele nos dá vida. E agora nós temos os nossos olhos abertos e somos novas criaturas. E então podemos viver para a glória de Deus. Mesmo, mas eu já estou vivo. Não é? Cristo fez esta acusação aos fariseus de que eles não estavam vivos, né? E eles tinham convicção de que estavam vivos, que na verdade que eles não eram escravos, não é? E Cristo os apresenta como sendo escravos. E curiosamente, esta é a percepção que nós temos, né, sobre aqueles homens que trabalham, que têm a sua vida, que se casam, mas enquanto eles não nascem de novo, eles estão vivos, mas ao mesmo tempo eles estão mortos. Vivos para este mundo, vivos para as coisas deste mundo, mas mortos em seus espíritos. A mente obstruída pelo pecado não entende o Evangelho, né? Tem a sua percepção do Evangelho comprometida porque estão separados de Deus por causa dos seus pecados, né? As nossas iniquidades aí fazendo separação entre nós e o nosso Deus. Mas em Cristo, após a sua morte, após a sua ressurreição, é a justiça dele que nos une a Deus. Por causa da justiça dele, né, nós também recebemos vida, nós somos ressuscitados. Nós dizemos uma nova vida, mas partindo do ponto de que nós estávamos em Adão e fomos criados em Adão e morremos, nós podemos entender essa expressão de que nós somos ressuscitados. Nós recebemos vida novamente. A vida espiritual nós recebemos por meio da morte de Cristo, não é? E um terceiro e último benefício na ressurreição do nosso Senhor é que a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. A ideia é de que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará no último dia. A convicção de que nós temos de que a morte ela já não tem poder contra nós, podemos afirmar onde está, ó morte, o teu aguilhão, é de fato sabermos que Cristo já triunfou sobre a morte.
né? E a nossa esperança de que viveremos com Ele na eternidade está no fato de Ele ter vencido e triunfado sobre a morte. A garantia de que o Senhor não falhará nisto é que Ele já fez isto. Ele já deu vida em Cristo Jesus. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós ressuscitaremos com Ele. Nós fomos ressuscitados com Ele, nós recebemos vida por meio dEle. Então, sim, há grande benefício na ressurreição do nosso Senhor. Na verdade, este é um ponto que sustenta a nossa fé, né? Se você abre o texto que eu falei, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos encontrar, veja, eu vou ler parte, não vou ler o capítulo todo, mas vou ler parte do capítulo. O apóstolo Paulo dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Eu já vos entreguei este evangelho, vocês perseveram nele e por ele vocês são salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, ou seja, sem adulteração, se mantiverem o conteúdo do evangelho intacto e perseverarem neste conteúdo, vocês serão salvos, permanecerão salvos, a menos de que tenhais crido em vão, tenha sido uma falsa conversão. Aí ele vai dizer, versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Isso é maravilhoso porque há um vínculo, né? Eu acho maravilhoso porque assim, a igreja ela pode remontar a sua história até os primeiros dias, né? O nascimento ali do evangelho. Algumas religiões surgem do nada, não é? No meio do século XVIII, uma religião nova, com novos textos, e não podem afirmar como o apóstolo Paulo diz, eu recebi, eu vos entreguei o que eu recebi, não é? Ele vai dizer isto, entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e perceba que aqui ele faz um resumo excelente do que é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Tá? O testemunho do apóstolo Paulo e que ele recebeu é que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E de que não apenas os apóstolos, mas cerca de 500 testemunhas. E ele, a posteriori, não é? Porque Cristo já havia sido assunto aos céus e Paulo o viu glorificado, não é? Então, perceba, este ponto ele é fundamental. A pessoa de Cristo, a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição é como se fosse a coroa que adorna o seu ministério, que manifesta que de fato tudo foi realizado conforme o que estava predito a seu respeito, a oferta foi aceita e todos os benefícios que Cristo conquistou de fato estão garantidos. Tanto a sua ressurreição como a sua ascensão demonstram isso. É o Filho vindo humilhado, vivendo, morrendo e depois sendo recebido de forma gloriosa nos céus. Certamente a festa nos céus, o louvor dos anjos, não é? E recebe nome que está acima de todo nome. Então nós temos a obra de Cristo sendo realizada e sendo aí coroada com a sua ressurreição e também com a sua ascensão. Então, por mais que seja um assunto pouco discutido, né? Quando as pessoas pensam sobre a Páscoa hoje em dia, a gente pensa em muitas coisas, né? Nos sacrifícios, em poucas vezes, né? Pensa-se na morte do Cordeiro, mas pensam em outras festividades, mas para além da morte, a ressurreição precisa ser festejada. O nosso Redentor vive. Este fato, ele vai tornar fugitivos medrosos em intrépidos pregadores do Evangelho, né? Aqueles que dispersaram-se
mesmo havendo recebido promessas do Senhor de que ele retornaria, eles fugiram, estavam entristecidos, alguns já se afastando, indo para outros lugares. Este ponto, saber que o nosso Redentor vive, é o sustentáculo da nossa fé. É o que nós temos como garantia, o penhor. Ele está vivo e ele vai cumprir todas as suas promessas. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, vivo e verdadeiro. Tá? Então, desfrute destes benefícios. A morte, ela enche o coração dos homens de medo, de temor, de terror, muitas vezes, sim. Mas Cristo venceu sobre ela. Para nós, cristãos, é uma porta que se abre para o gozo eterno. Não é um monstro terrível, mas é o cessar de lutas nesta vida e contemplar a face do nosso Senhor e desfrutar a eternidade com Ele. Não é? Isso muda a nossa perspectiva sobre as coisas. Nós vamos passar a pensar como o apóstolo Paulo, não é? O viver é Cristo, o morrer é lucro, é um benefício. Estar com Cristo é algo infinitamente melhor. Tá? Isso não é que as pessoas devam venerar a morte por si só, mas o terror que encobria este assunto, ele é dissipado sobre a vitória do nosso Senhor, quando Ele triunfa, quando Ele torna este inimigo voraz em algo rendido por causa do seu poder. Não é? Então, queridos, nós já nos excedemos um tanto, tá? Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que a alegria de nós sabermos que Ele está vivo, que Ele cuida de nós, que Ele é o nosso Senhor e que Ele voltará, possa dissipar as nuvens do medo, da ansiedade e quaisquer outras questões que tiverem assolado a tua mente. Lembre-se, nosso Senhor já triunfou sobre este mundo mau, sobre este mundo caído. Né? Nós temos o benefício de padecer por Ele, mas certamente se com Ele nós sofremos, nós morremos, com Ele nós seremos também glorificados. Tá bom? Um abraço a todos, que o Senhor vos abençoe e uma ótima noite a todos.